O Museu do Sertão de Piranhas reabriu suas portas com exposição sobre o cangaço. A trajetória de Lampião e seu bando é matéria-prima na exposição. Vale a pena conferir. Esse prédio centenário é um dos mais nobres exemplos de patrimônio histórico da região. Este é o antigo prédio da Estação Ferroviária de Piranhas, construída em 1881, e tem um estilo neoclássico inglês. Esta daqui é uma réplica de uma original existente na Inglaterra. A estação ferroviária foi construída a mando de Dom Pedro II, na época do Brasil Império. Hoje o prédio dá lugar ao Museu do Sertão e, a partir de 2001, transformou-se em um dos principais atrativos de Piranhas e de toda a região. Em março de 2007, foi fechado para a restauração da infraestrutura física, revitalização e ampliação do acervo. Foi reaberto no último dia 29 de março. Agora passa a se chamar Museu do Sertão Marília Rodrigues Cavalcante, que foi fundadora do museu. O visitante pode ter acesso a mais de 100 peças relacionadas ao estilo e à história de vida do nordestino, especialmente do ciclo do cangaço. A história da Estrada de Ferro de Paulo Afonso também é retratada aqui. O surgimento e o desenvolvimento de Piranhas é contado através de fotos e textos. Esse museu ele tem um significado muito grande para Piranhas e para toda a região, já que a gente fez um trabalho agora de restauração e revitalização e a gente reabre ele com a exposição permanente, focando a questão da ferrovia, navegação e principalmente o cangaço. Então, esse museu é muito movimentado e desde o dia 29 para cá, assim, a gente abriu as portas e não tem faltado visitante. Essa outra sala conta a história do cangaço, que tiveram como protagonistas Lampião, Maria Bonita e seu bando. Também estão expostas alguns bilhetes escritos por Lampião. Essa adaga e esse punhal em metal foram usados pelo rei do cangaço no século XX. As páginas do jornal Folha de São Paulo do dia 29 de julho de 1996 mostram um policial e um cangaceiro que se encontraram 58 anos depois de toda a história. Candinheiro sobreviveu da emboscada, onde foi morto Lampião. Na época encontrou-se com o cabo Panta, que matou Maria Bonita. Ainda é possível encontrar objetos usados pelos sertanejos. Esse bornal do século XX é uma réplica usada por Maria Bonita. Já esse cantil em couro também foi usado pelos cangaceiros. Esse grupo de estudantes de Maceió veio a Piranhas para conhecer um pouco da história do cangaço e nos conta o que achou. Muito interessante que fala da história do cangaço e da história, né, de Piranhas. Muitas coisas interessantes tem aqui. E vocês vieram fazer o quê? Trabalho de escola? Como é que é? Trabalho de escola, para uma prova que a gente vai fazer e muito interessante para o que a gente vai fazer na prova sobre a cidade. E você, Mona Lisa, gostou? Gostei, porque a cidade mostra muitas coisas pra gente, fala de tudo um pouco e porque Lampião não entra, fala sobre os pontos históricos, as partes principais. Esses dois professores aprovaram a iniciativa do colégio de levar os alunos para conhecer a história do nosso estado. Esse projeto a gente já tinha alguns anos, nós só tínhamos levado isso para a cidade de Maceió. E esse ano o colégio expandiu, nós tivemos a coragem de trazer eles para cá. É um trabalho importante que a gente tem que levar para fazer com que esses meninos reconheçam a importância dessas cidades, de quanta riqueza essas cidades guardam e que eles procurem conservar essa riqueza, procurem reconhecê-las. E quando a gente falar sobre a cidade de Piranhas, eles sabem do que a gente está falando, de quanta grandeza, de quão é importante essa visita deles a essas cidades. Saber um pouquinho mais do seu estado, do seu município, né? Não só do nosso lá, no caso deles de Maceió, de Alagoas, mas também das regiões circunvizinhas. A religiosidade sertaneja também tem espaço garantido no museu, como a Sala das Manifestações Folclóricas.
Museu do Sertão funciona de terça a sábado, das 9 às 4h30 da tarde, e aos domingos, das 9 às 3h30, com entrada gratuita. No próximo bloco, vamos conhecer um restaurante com a vista privilegiada para Piranhas, localizado no Mirante Secular. No restaurante Flor de Cactos, você encontra um variado cardápio com comidas regionais, pituzada, gratinado de charque e muito mais. Além de uma loja de artesanato com canetas, bolsas, cachaça, livros e camisas. O restaurante ainda faz parte do Guia 4 Rodas, onde foi analisada a qualidade dos alimentos e atendimento. Sem falar na bela vista para o Rio São Francisco. Então, se você gosta disso tudo, aqui é o lugar. Restaurante Flor de Cactos, localizado no Mirante Secular, em Piranhas. Mais informações pelos telefones 3686-1365 e 3686-1106. Já imaginou você com toda a sua família conhecendo Piranhas e depois do passeio um almoço com vista privilegiada para Piranhas e o Rio São Francisco? Não, mas isso é possível. Então, veja como aqui no programa Destaque Municípios. A Lapinha do Sertão, como é carinhosamente chamado Piranhas, guarda um pouco da história do cangaço no Nordeste. Suas ruas estreitas, casario com estilo colonial inglês do século XVIII e XIX, usinas hidrelétricas de Xingó e o Rio São Francisco são os principais atrativos para o turista que vem à cidade. Mas quando o assunto é uma boa alimentação, não podemos esquecer do restaurante Flor de Cactos, que há 4 anos está localizado num lugar privilegiado de Piranhas, no Mirante Secular. Para chegar até lá, você pode escolher subir os 364 degraus ou ir de carro pela estrada de barro a 2 quilômetros da cidade. Do restaurante é possível ter uma vista panorâmica de Piranhas, do Velho Chico e do campo de futebol da cidade. O Flor de Cactos é o único a estar no Guia 4 Rodas por 4 anos consecutivos. E também está no Guia Unibanco Brasil Nordeste. Para conseguir esses títulos, foram analisados a prestação de serviço como um todo, a qualidade dos alimentos e atendimento. Ainda é possível encontrar uma lojinha de artesanato regional. São peças em argilas do casal mais famoso do sertão, Lampião e Maria Bonita. Bolsas, cintos, faixa para cabelo em filé, colares, canetas e abridor de garrafa, simbolizando o cangaço. Mas